Turma, a indústria do crédito privado pode estar se tornando um monstro no mercado financeiro e pouca gente está disposta a falar sobre isso nesse momento. Só esse ano, nós já tivemos reorganização das suas dívidas declaradas pelo GPA, pela Raizen e mais recente a Oncoclínicas. Quando eu postei essa semana sobre a Oncoclínicas, algumas pessoas me perguntaram o que é essa crise do crédito privado. Bom, no mercado de fundos, por exemplo, os gestores eles costumam comprar dívida das empresas, seja debêntures, CRIs, CRAs. A pessoa física também pode fazer isso. Claro que os grandes volumes se dá nos fundos. E isso daí, esses fundos prometem o pagamento para os seus investidores em D30, D60, D90, às vezes D120, cada um tem a sua política. Mas quando o gestor pega esse dinheiro e empresta para essas empresas, quando ele compra esses CRI, CRAs, debêntures, enfim, e são projetos de longo prazo. Tu entende que quando começa a acontecer a saída do dinheiro, começa a aparecer os problemas, porque há um descompasso, né? Há um estresse nesse mecanismo, onde tu tem uma saída em D90, mas tu tem um dinheiro emprestado lá para frente, obrigando muitas vezes o gestor a se desfazer de ativos bons para poder honrar com esse pagamento. No mundo já houve recentemente alguns grandes gestores, como a BlackRock, por exemplo, que é a maior gestor do mundo, limitando os saques de alguns fundos, dado a importância que esse descompasso pode impactar. E isso acaba se tornando uma profecia autorrealizável daí. Como assim as quebras de alguns bancos também acontecem. Quando tu perde a credibilidade, quando tu tem medo da quebra daquele ativo, quando tu tem medo de não receber aquela debênture, aquele CRI, CRA, tu vai e corre para sacar, fazendo com que outros investidores comecem a fazer o mesmo movimento, fazendo que o gestor se obrigue a vender bons ativos, reduzindo o valor da cota, reduzindo a lucratividade, incentivando esse medo, mais gente correndo para sacar, e assim vai acontecendo. Então é uma profecia autorrealizável quando isso acontece. É verdade que essa classe de ativos ela cresceu muito nos últimos tempos, muito dado também pelo incentivo fiscal de alguns deles, debêntures incentivadas, CRIs, CRAs, enfim. Só que assim, foram essas três no começo desse ano. Ainda tem outras empresas que se fala no mercado que podem vir a adotar o mesmo tipo de procedimento. A Braskem é uma delas, talvez a mais relevante, né? Alguns analistas atribuem isso ainda à crise da pandemia, onde houve uma oferta de crédito muito grande para as empresas para manter a atividade econômica naquele momento, onde eles estavam contratando esses créditos, onde nós estávamos com uma Selic a 3, 4, 5% ao ano. Hoje nós estamos a 15%. Saiu também recentemente uma pesquisa que a maior parte das empresas que tomou esses créditos não está conseguindo gerar caixa suficiente para pagar os juros da dívida. Essas empresas não tiveram o crescimento financeiro esperado, tiveram que renegociar, prorrogar o início do pagamento, e quando tu renegocia, tu vem negociar a taxas atuais, não é a mesma taxa lá de trás, e isso está acontecendo agora, e nesse momento está explodindo, porque as empresas não conseguem gerar caixa para pagar dívida que está crescendo 15% ao ano, pelo menos. Então, isso aí vem realmente numa esteira e pode se alongar por um bom tempo. Não quero aqui fazer um vídeo alarmista para botar medo em todo mundo, mas serve de muita atenção. Uma outra corrente, mais especificamente nos Estados Unidos, traz a análise de que parte desse problema está sendo gerado pelas grandes empresas de IA, onde eles criaram uma tecnologia tão eficiente que está pressionando as médias empresas, que eram os grandes tomadores de crédito. Essas médias empresas estão perdendo eficiência, estão perdendo clientes por causa das grandes, por causa dessa ferramenta tão potente que foi criada. Então a gente não sabe exatamente tudo o que vai acontecer, e também não tem como eu aqui em um vídeo pequeno me alongar tanto e tentar fazer tantas outras análises, porque assim como na aviação, um acidente aéreo ele não acontece por um problema específico. É uma cadeia de fatores que vem acontecendo e trazendo ao desastre. Eu não estou dizendo de novo que na economia, que no mercado financeiro nós vamos ter um desastre econômico, mas tem sinais importantes que deve-se estar atento,
E aí mora um problema quando o consultor, o assessor de investimento não explica para o cliente esses riscos do crédito privado, ele só fala, olha, tem um crédito aqui que é isento de imposto de renda. Muitas vezes o problema, aliás, quase 100% o problema nesse caso não estava na taxa, na rentabilidade, estava na liquidez, são ativos sem liquidez. Então volta aquele problema inicial que eu falei, de o cliente querer, ele sacar em 30, 60, 90 dias, o fundo não tem, enfim, é aquele estresse total que eu já expliquei, não tem por que eu entrar. Eu nunca recomendei crédito privado para cliente nenhum meu por causa desses aspectos e alguns outros que eu também vejo, tá? Mas, se tu for contratar, peça explicação, entenda do risco, seja do crédito privado, seja da empresa, crédito bancário, é fundamental que o cliente tenha essa noção a respeito do que pode estar acontecendo com o seu dinheiro. Se tu gostou desse vídeo, compartilha, manda para um amigo, reposta, me segue aqui nas redes. E se tu tiver alguma dúvida a respeito desse assunto ou qualquer outro, me chama aqui no link da bio, tem meu WhatsApp, me chama lá também direto e vamos bater um papo.